Milionário surpreende a todos e pede mendiga negra em casamento após zombaria. Foi uma noite que ninguém vai esquecer tão cedo na alta sociedade baiana. A mansão dos Mendonça Albuquerque, toda iluminada, fervilhava de convidados chiques, aquela mistura de luxo e poder que só quem cresce entre os casamentos milionários conhece. Mas no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. Tadeu Mendonça, o herdeiro charmoso e sempre impecável, fez um pedido de casamento nada convencional que deixou todo mundo boquiaberto. Ele parou a música alta, o sussurro das conversas e chamou Jurema Santana para o centro da festa. Jurema? Isso mesmo. A mulher que até pouco tempo era vista apenas como a faxineira daquela mesma casa, a mulher que muitos ignoravam e olhavam com desprezo, principalmente Cláudia, a governanta que não escondia sua má vontade. Jurema, com seus 35 anos e a força silenciosa que ninguém conhecia, hesitou, sentindo um nó na garganta e as mãos tremendo. Ela, que estava ali. Mas não é só o romance que mexe com essa história. Jurema descobriu que sua tia Eudóxia não foi apenas uma velha amiga da família, foi a parteira que trouxe Tadeu ao mundo. Um elo invisível, uma conexão que deu uma cor diferente à sombra que pairava sobre a noite. E aí começaram os problemas. A ex-noiva de Tadeu, Lavínia, não conseguiu esconder a raiva. Viu sua posição ameaçada pela ascensão de Jurema, e a Guerra Fria começou antes mesmo do pedido. Num evento beneficente, Jurema fez o que ninguém esperava. Apresentou um programa de reparações sociais que causou o caos na elite baiana. Palavras fortes, números e verdades que cortaram como navalha as convenções. E quando um escândalo sobre os ancestrais da família Mendonça veio à tona, ligando a história de Jurema a uma injustiça brutal sobre a terra, tudo mudou. Aquele pedido de casamento agora parece mais uma tempestade prestes a explodir. Ou uma fama que abriu portas e também lançou flechas venenosas. Jurema está no olho de. A paixão, o ativismo, os fantasmas do passado. Tudo se mistura numa dança quente e inquietante. E aí, será que Jurema vai conseguir virar o jogo? O que vem depois desse pedido de casamento que abalou a cidade inteira? Só o tempo dirá se esse romance vai ser apenas mais um escândalo ou uma revolução. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música parou. Tadeu, com um olhar fixo em Jurema, parecia ter criado um mundo só para os dois. Só que o clima de conto de fadas estava prestes a ser cortado por um grito agudo. Parem tudo! Uma mulher entrou pela porta dos fundos, os olhos arregalados de pânico. Era Lavínia, a ex-noiva de Tadeu. O vestido de gala que ela usava parecia desmoronar sob o peso da sua indignação. O coração de Jurema acelerou com a tensão que agora pulsava no ar. Eu sei de quem você é filha, Jurema. O grito de Lavínia atravessou a sala como um golpe de faca, deixando a plateia em choque. Os murmúrios começaram a crescer. Alguém entre os convidados, a princípio constrangido, começou a puxar murmúrios de curiosidade, e logo todos estavam sussurrando. Como assim? A voz de Jurema tremia enquanto seu rosto se transformava em uma máscara de confusão e medo. Lavínia se aproximou, desafiadora, passando pelo espaço como um furacão. Parecia que todo mundo implorava para que ela continuasse, mas ao mesmo tempo desejava que ela se calasse. Você acha que essa ascensão na alta sociedade é pura magia? Ninguém chega lá sem um passado, e eu sei tudo sobre o seu. A expressão de Lavínia
era de triunfo. Jurema teve um aperto no peito. Imediatamente pensou em sua tia Eudóxia, em todas as histórias que ouvira. Mas quem poderia realmente saber tudo? Sua mãe era uma criminosa, uma mulher que traiu a confiança dos Mendonça. E você está aqui para fazer o quê? Se vingar? As palavras de Lavínia eram como balas. O impacto foi direto no coração de Jurema. Visões de seu passado, borrões de infância, começaram a dançar na sua cabeça. As palavras da ex-noiva quebraram o encanto da noite. Tadeu, em um primeiro momento paralisado pela revelação, finalmente se moveu. Uma expressão de confusão e desespero tomou conta do seu rosto. Jurema, é verdade? O olhar que antes fazia seu coração palpitar, agora trazia uma sombra de dúvida. O mundo que ele imaginava em construção desabava à sua volta. O que ela quer dizer com isso? As lágrimas nos olhos de Jurema não eram apenas de tristeza. Elas misturavam sofrimento e raiva. Lavínia, você não sabe do que está falando. A indignação a fez erguer a voz, mas a incerteza estava lá, como um nó que nunca se desfazia. As sombras do passado começaram a se manifestar, aprofundando a divisão entre eles. Mudou, não é? Lavínia provocava, regozijando-se a cada desespero despertado. E se Tadeu descobrisse que você não é a heroína que ele pensa? Que você carrega o peso dessa herança que pode arruinar não só a sua vida, mas a dele também? O ambiente estava tenso enquanto convidados trocavam olhares perplexos. A elite, que antes estava tão confortável, agora estava sufocada pelas verdades não ditas. Jurema olhou para Tadeu, esperando que o amor dele superasse isso. Mas ele hesitava, os olhos como espelhos quebrados. Jurema, espera, ele sussurrou, a expressão fragilizada. Podemos conversar. Mas ela já estava tão envolta na tempestade da revelação que não conseguia mais ouvir. A festa, que deveria ser um brinde ao amor, estava se transformando em um campo de batalha. Os ecos de um passado sombrio começavam a gritar alto, enquanto a sociedade deixava de lado as aparências, para encarar uma verdade que poderia ser devastadora. A música voltou a tocar, mas nas notas havia um lamento. E enquanto Jurema lutava contra a avalanche de emoções, a única coisa, como viraria o jogo, quando as sombras do passado ameaçavam engoli-la. O tempo passava e as escolhas tinham consequências. O futuro deles nunca fora tão incerto. A música voltou a tocar, mas mal conseguia abafar o murmúrio perplexo que ecoava pela mansão. Os convidados trocavam olhares carregados de choque. Jurema, com o coração acelerado e os olhos marejados, sentia o peso insuportável das palavras de Lavínia. Como assim sua mãe era uma criminosa? Aquilo batia tão forte que quase conseguia ouvir o sangue pulsando em suas têmporas. Você não pode acreditar nela. Tadeu, no entanto, parecia imerso em uma tempestade interna. O olhar que um dia provou amor, agora transbordava hesitação. Jurema, isso pode mudar tudo. Ele balbuciou, a voz quase inaudível sobre a música. Tudo bem? Um sussurro de surpresa permeou a sala. Nádia, uma amiga de longa data, se aproximou. Mas Jurema estava longe, perdida no turbilhão das lembranças. Um flash do passado parecia surgir diante dela. Sussurros nas conversas de sua tia Eudóxia, olhares furtivos, algo em sua história que sempre parecia estar escondido. Ao mesmo tempo, Lavínia não parava. Ela se esbaldava com a atenção oportuna, tirando proveito da dor alheia. Acha que o Tadeu vai querer uma noiva com uma herança tão pesada? A imagem da família dele. O legado? Pense nisso, Jurema. Você está se metendo em problemas que não pode imaginar. Cala a boca, Jurema gritou, sentindo a raiva pelo desespero e a tensão espalharem-se por seu corpo. Os murmúrios da elite pareciam zunir ao seu redor, como se a sala estivesse se fechando. Mas antes que pudesse retomar o controle, a porta principal se abriu com um estrondo. Os olhares se viraram para ver uma mulher entrar, vestida de forma simples, mas com uma presença marcante.
Era Isadora, uma ex-funcionária da casa, conhecida por ser a pessoa que sempre falava o que pensava. Ela não estava ali para celebrações. Precisamos conversar, Jurema. Isadora exclamou, com uma determinação que fez todos pararem. O silêncio voltou, pesado, e mesmo Lavínia congelou, surpresa. Jurema mal podia acreditar que Isadora estava ali. O que você tem para dizer? A voz dela estava trêmula, mas firme. Isadora se adiantou, elevando as mãos numa tentativa de se fazer ouvir. Jurema, a verdade sobre sua mãe não é o que você pensa. Aquelas histórias, elas são uma mentira. A revelação caiu na sala como uma bomba. Jurema a encarou, confusa. Se você soubesse, você não ficaria tão preocupada com o que Lavínia disse. Sua mãe, ela não era uma criminosa. Ela estava tentando proteger você. Vocês não sabem, mas ela foi só julgada injustamente. Tentei ficar em silêncio, Isadora continuou. Mas a verdade vem à tona e não posso deixar você carregar essa herança. O que te contaram só foi uma fachada para esconder o escândalo maior. Você precisa saber quem realmente estava por trás de tudo isso. Mentira, Lavínia berrou, mas já não tinha a mesma força. O rosto de Jurema, muitas vezes carregado de dúvidas e inseguranças, agora revelava uma determinação nascida do fato de que sua vida poderia estar prestes a mudar. Vem comigo, Isadora falou, os olhos fixos em Jurema, como se pudesse ver a confusão. Se você quiser saber a verdade, eu tenho provas. Não é o que você imagina. Havia urgência na pressão de suas palavras. Um convite à descoberta, mas também uma ameaça à estabilidade dela. O clima na sala era elétrico. Tadeu não pareceu responder. Sua mente estava em outro lugar. Isso não pode estar acontecendo. O que deveria ser um pedido de casamento se desfazia numa narrativa total de mentiras. Jurema olhou para Tadeu, buscando uma resposta, mas encontrou apenas dúvidas refletidas. O passado estava ressurgindo, e no seu mundo, tudo estava mudando de uma vez. Como continuar agora com as cartas na mesa? E a pergunta queimava em sua mente. Quem era ela de verdade? A música dançava ao fundo, mas para Jurema, a realidade estava prestes a se transformar de forma devastadora. Qual seria o próximo passo? A música dançava ao fundo, enquanto o ar pesado da revelação pairava na mansão. Jurema olhava para Isadora. Seu coração parecia estar prestes a despedaçar. O que você está dizendo? Jurema mal podia acreditar no que acabara de ouvir. A tensão era palpável, e todos ao redor assistiam com a respiração suspensa. É verdade, sua mãe... Ela só queria proteger você, Isadora insistiu, o olhar dela transbordando sinceridade. O murmúrio da multidão crescia, mas lá dentro, Jurema lutava para processar tudo. Como assim? A imagem da mãe dela, o peso de um passado que sempre a assombrava, agora estava sendo questionada. Suas mãos tremiam, enquanto ela tentava se agarrar a essa nova verdade. O olhar de Tadeu estava perdido. Jurema, você tem que ouvir isso. Ele parecia desesperado. Mas a confusão tomou conta da sala como uma tempestade. Se isso for verdade, você precisa saber do que realmente se trata. A voz dele tremia, e o semblante estava fechado em um misto de dor e inquietação. Ouvir? Não posso ouvir nada disso. Jurema disparou, enfrentando Tadeu e Lavínia, que agora parecia querer se encolher no seu canto. O rosto de Lavínia estava pálido. O orgulho que ela ostentava estava se esvaindo diante da possibilidade de que Jurema não fosse a vilã que todos pensaram. Como você pode saber o que aconteceu? O quanto você tem avassalado a minha vida? Há algo que não entendo. Isadora avançou, firme. A verdade que você carrega não é sobre crime. É sobre amor e destruição. Sua mãe foi uma heroína, não uma criminosa. Fizeram dela um bode expiatório. A família Mendonça tem segredos que arruinaram vidas, e você pode ser a chave para descobrir.
Um grito ecoou. Todos se viraram abruptamente para a parte de trás da sala. E a porta se abriu com estrondo novamente, dessa vez revelando um homem alto, com uma presença imponente. Era Raimundo, o melhor amigo de Tadeu, mas também filho do advogado da família. "Chega de mentiras!" ele gritou, e toda a atenção foi direcionada a ele. "Jurema, comece a administrar bem as suas relações. Não é apenas sobre você ou sua mãe." O choque na sala era palpável. A tensão quase poderia ser cortada com uma faca. "Você sabe de algo, não é?" Jurema perguntou, sentindo que sua mente girava. "O que você quer dizer?" Raimundo fez uma pausa. Então seu olhar fixo em Jurema bradou. "Porque sua mãe era uma garota que conheceu todos os segredos de nossa família. E não só os segredos. Ela também era apaixonada por meu pai." E quando essas palavras saíram, o silêncio foi ensurdecedor. A revelação parecia bater nos sentimentos mais profundos de cada um dos presentes. "Você tá mentindo", Tadeu falou, sua voz estrondando como um trovão no silêncio. "O que você quer dizer com isso? Isso não pode ser verdade." "É verdade sim", Raimundo contrabalançou. "Esses segredos vão muito além do que vocês imaginam. E se isso se espalhar, pode destruir a reputação dos Mendonça para sempre. Eles não são o que parecem ser." O ambiente estava elétrico. Jurema sentiu seu mundo desabar de novo. Havia algo muito mais profundo no que eles estavam lidando. Na verdade, o passado de sua mãe não era apenas uma mancha. Sua história estava entrelaçada com a elite da sociedade baiana de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. "Se nada disso for verdade, eu vou descobrir", Jurema jurou, cada palavra transbordando determinação. O olhar de Tadeu, que antes brilhava com amor, agora estava cheio de incerteza. Como isso impactaria tudo entre eles? E se a verdade que Jurema buscava fosse ainda mais devastadora do que ela imaginava? O que mais restava para descobrir, escondido atrás daquela cortina de mentiras e segredos? E quem realmente estava por trás da máscara de falsas aparências? A música começou a tocar novamente, mas para Jurema, o futuro estava envolto em sombras profundas. Ela respirou fundo, determinada a enfrentar essa tempestade de frente. Mas o que quer que viesse a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. O que mais estava prestes a ser revelado? A música dançava ao fundo, enquanto o ar pesado da revelação pairava na M. "Sua mãe, ela só queria proteger você", Isadora insistiu, o olhar dela transbordando sinceridade. O murmúrio da multidão crescia, e o peso das suposições de uma vida inteira começava a se moldar. Como assim? A imagem da mãe, o peso de um passado repleto de mentiras, agora estava sendo questionada? As mãos de Jurema tremiam enquanto tentava se agarrar a essa nova verdade. "Se isso for verdade, você precisa explicar", disse Tadeu, e sua voz estava repleta de um desespero crescente. "Jurema, se há mais entre nós e essa família do que sabemos, precisamos dizer agora." Seus olhos expressavam uma mistura de insegurança e intensidade que deixou Jurema ainda mais confusa. "Eu não posso acreditar que você acredite na Lavínia." Jurema se virou para Tadeu furiosa, mas a incerteza nos olhos dele fazia seu coração vacilar. "E se Isadora está certa? Eu preciso saber." "O que estiver escondido precisa vir à tona", Tadeu pressionou, movendo-se mais perto dela. Mas houve uma tensão entre eles, como se algo estivesse prestes a estourar. De repente, a porta foi aberta com um estrondo. A mulher que entrou tinha uma expressão de pavor total. Era Eudóxia, a tia de Jurema. O olhar dela detinha um peso que fez Jurema sentir um frio na espinha. "Jurema, você não deveria estar aqui." As palavras dela seguraram a atenção da sala imediatamente. A tensão na atmosfera cresceu exponencialmente, como uma tempestade prestes a explodir. "Eudóxia, o que você está fazendo aqui?"
Jurema questionou, a apreensão misturada com uma pitada de esperança. Por quê? Porque a verdade que você não sabe é mais profunda do que pode imaginar. Eudóxia balançou a cabeça, seus olhos cheios de um desespero que Jurema nunca tinha visto. Jurema, sua mãe não era o que todos pensavam. Ela foi feita de bode expiatório, mas não só por causa dos Mendonça. Um murmurinho percorreu a sala, e a tensão estava insuportável. Lavínia parecia satisfeita, esperando o momento em que a verdade a favoreceria. Você é louca, Eudóxia. O que você sabe é o que você inventou. Mas Eudóxia não se deixou abalar. Não é invenção. Existe um segredo que pode mudar tudo. Sua mãe deixou um diário. Um diário que contém a verdade sobre o passado da nossa família. Os olhos de Jurema quase saltaram da órbita. Seu coração palpitava tão forte que parecia que poderia saltar pela boca. Um diário? O que mais havia ali? Por que você nunca me contou? A tristeza e a raiva se entrelaçavam dentro dela, fazendo com que as palavras saíssem como um grito contido. Porque eu não tinha certeza de como você reagiria, e porque isso envolve pessoas que você ama. Eudóxia respirou fundo, enfrentando a fúria invisível da sala cheia de elite, agora dividida entre o passado e o presente. Mas a história que você conhece está errada. Há mais em jogo do que só você. De repente, um estrondo abala a mansão. Um grupo de homens com trajes escuros e um olhar implacável irrompe no espaço, bloqueando a saída. Ninguém sai! Um deles gritou com um tom aterrador. O pânico começou a navegar entre os convidados. Estamos aqui para garantir que a verdade não saia do lugar. Jurema ficou paralisada. O que eles queriam? Um arrepio a percorreu. Aqueles homens estavam ali, mas o silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Os olhares se tornaram sensação de um constante questionamento. Que verdades poderiam ser tão perigosas a ponto de alguém querer impedi-las? A música parou novamente, agora se misturando ao medo. A cena se transformou em caos. Precisamos sair, gritou Tadeu, puxando Jurema pela mão, enquanto Lavínia, em um canto, olhava para a confusão com um sorriso satisfeito, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Não, Tadeu, Jurema protestou, aterrorizada, mas sua voz era um eco em meio ao grito da multidão. Havia uma escolha a ser feita. Esquecer a verdade ou correr em busca dela, mesmo que custasse a vida que conhecia. Alguns estavam em pé de guerra. Outros olhavam para Jurema como se ela fosse a chave da situação. O passado estava colidindo com o presente de forma explosiva. O que vem a seguir? O que eu vou fazer agora? Essa dúvida pulsava na mente dela. E assim, enquanto o caos tomava conta, a única certeza que Jurema tinha era que nada seria como antes. O futuro estava agora entrelaçado com um mistério mais profundo do que ela poderia imaginar. A música dançava ao fundo, enquanto o ar pesado da revelação pairava na mansão. Jurema olhava para Isadora. Seu coração parecia estar prestes a despedaçar. O que você está dizendo? A tensão era palpável, e todos ao redor assistiam com a respiração suspensa. É verdade, sua mãe. Ela só queria proteger você. Isadora insistiu, o olhar dela transbordando sinceridade. O murmúrio da multidão crescia, e o peso das suposições de uma vida inteira começava a se moldar. Como assim? A imagem da mãe, o peso de um passado repleto de mentiras, agora estava sendo questionada. As mãos de Jurema tremiam enquanto tentava se agarrar a essa nova verdade. Se isso for verdade, você precisa explicar, disse Tadeu, e sua voz estava repleta de um desespero crescente. Jurema, se há mais entre nós e essa família do que sabemos, precisamos dizer agora. Seus olhos expressavam uma mistura de insegurança e intensidade, que deixou Jurema ainda mais confusa. E se Isadora está certa? Eu preciso saber. O que estiver escondido precisa vir à tona, Tadeu pressionou,
movendo-se mais perto dela. Mas houve uma tensão entre eles, como se algo estivesse prestes a estourar. De repente, a porta foi aberta com um estrondo. A mulher que entrou tinha uma expressão de pavor total. Era Eudóxia, a tia de Jurema. O olhar dela detinha um peso que fez Jurema sentir um frio na espinha. Jurema, você não deveria estar aqui. As palavras dela seguraram a atenção da sala imediatamente. A tensão na atmosfera cresceu exponencialmente, como uma tempestade prestes a explodir. Eudóxia, o que você está fazendo aqui? Jurema questionou, a apreensão misturada com uma pitada de esperança. Por quê? Porque a verdade que você não sabe é mais profunda do que pode imaginar. Eudóxia balançou a cabeça, seus olhos cheios de um desespero que Jurema nunca tinha visto. Jurema, sua mãe não era o que todos pensavam. Ela foi feita de bode expiatório, mas não só por causa dos Mendonça. Um murmurinho percorreu a sala, e a tensão estava insuportável. Lavínia parecia satisfeita, esperando o momento em que a verdade a favoreceria. Você é louca, Eudóxia. O que você sabe é o que você inventou. Mas Eudóxia não se deixou abalar. Não é invenção. Existe um segredo que pode mudar tudo. Sua mãe deixou um diário. Um diário que contém a verdade sobre o passado da nossa família. Os olhos de Jurema quase saltaram da órbita. Seu coração palpitava tão forte que parecia que poderia saltar pela boca. Um diário? O que mais havia ali? Por que você nunca me contou? A tristeza e a raiva se entrelaçavam dentro dela, fazendo com que as palavras saíssem como um grito contido. Porque eu não tinha certeza de como você reagiria. E porque isso envolve pessoas que você ama. Eudóxia respirou fundo, enfrentando a fúria invisível da sala cheia de elite, agora dividida entre o passado e o presente. Mas a história que você conhece está errada. Há mais em jogo do que só você. De repente, um estrondo abala a mansão. Um grupo de homens, com trajes escuros e um olhar implacável, irrompe no espaço, bloqueando a saída. Ninguém sai. Um deles gritou com um tom aterrador. O pânico começou a navegar entre os convidados. Estamos aqui para garantir que a verdade não saia do lugar. Jurema ficou paralisada. O que eles queriam? Um arrepio a percorreu. Aqueles homens estavam ali, mas o silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Os olhares se tornaram sensação de um constante questionamento. Que verdades poderiam ser tão perigosas a ponto de alguém querer impedi-las? A música parou novamente, agora se misturando ao medo. A cena se transformou em caos. Precisamos sair, gritou Tadeu, puxando Jurema pela mão. Enquanto Lavínia, em um canto, olhava para a confusão com um sorriso satisfeito, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Não, Tadeu! Jurema protestou, aterrorizada, mas sua voz era um eco em meio ao grito da multidão. Havia uma escolha a ser feita. Esquecer a verdade ou correr em busca dela, mesmo que custasse a vida que conhecia. Jurema, escuta! Eles estão aqui por causa de um segredo maior. Eudóxia gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao tumulto. Sua mãe não era quem vocês pensavam. Ela estava infiltrada. Os convidados se entreolharam, a incredulidade tomou conta, e a tensão cresceu ainda mais. Então um dos homens fez uma declaração devastadora. Sim, sua mãe era uma infiltrada. E agora que sabemos que sua filha tem o diário, não podemos deixar que ela viva. O mundo de Jurema desmoronou. Ela não era apenas uma filha em busca de verdades sobre sua mãe. Agora, ela era o alvo. O olhar de Tadeu estava paralisado. A certeza naquele olhar se transformou em pânico. O que mais você está escondendo, Jurema? O tom dele era de incredulidade. Eu não sei de nada. A voz dela esmoreceu. Mas havia uma chaga nas palavras dela. Não era apenas uma negação. E quando ela olhou para Isadora, a verdade começou a se erguer em sua mente como uma sombra iminente. O que você sabe, Isadora?
Precisamos sair agora. Tadeu cortou, puxando-a para a porta, mas Eudóxia impediu com a voz hesitante. Temo que não haja saída. E assim, enquanto a confusão dominava, Jurema sentiu sua vida se contorcer em uma direção irreversível. O que mais estava prestes a ser revelado? O que a mãe fazia? E a verdade estava mais próxima, mas também mais mortal do que nunca. Assim, em meio ao pânico, a única certeza que Jurema tinha era que a busca pela verdade tinha acabado de se tornar uma corrida pela sobrevivência. O que viria a seguir? Uma revelação? Uma armadilha? O tempo era o único a responder. A cena estava caótica. Os homens de trajes escuros bloqueavam todas as saídas da mansão. Os gritos e os murmúrios se intensificavam, criando uma onda de desespero. Jurema sentia seu coração disparar. Era como se estivesse presa em um pesadelo sem fim. Precisamos ir, Tadeu disse, puxando-a pela mão. Mas Eudóxia segurou firmemente o pulso dela, como se a estivesse protegendo de algo maior. Não há como sair. Eles estão aqui para impedir que a verdade seja revelada. A voz de Eudóxia estava carregada de urgência. Jurema não conseguia processar tudo. O que mais poderia estar escondido em sua vida? O que exatamente sua mãe havia gerado no passado? Ela olhou para Tadeu, os olhos dele transbordando preocupação, mas também uma espécie de vulnerabilidade que a fazia se sentir ainda mais angustiada. Isadora começou a retroceder, observando com atenção os homens. Eles não estão aqui só para intimidar. Há um motivo maior. E a sala silenciosa, que antes fervilhava de energia, agora era preenchida por uma tensão palpável. Lavínia, em um canto, parecia deslizar para a sombra. Aquela triunfante sorriso dela estava se esvaindo enquanto a conversa tomava um rumo inesperado. Jurema, você precisa entender que sua mãe não era uma criminosa, mas sim uma mulher complexa numa trama maior. Ela se infiltrou para proteger algo que pode ainda estar pior do que sabemos. É a vez de Eudóxia falar novamente. E há mais. Ela hesitou, olhando ao redor. Depois se virou para Jurema, o olhar carregado de um peso imenso. Um segredo que diz respeito ao Tadeu. Os olhos de Tadeu se arregalaram. O que isso quer dizer? Jurema sentiu seu estômago revirar. A dúvida e a desconfiança chegavam como furos de faca. Quando sua mãe se envolveu com os Mendonça, ela não apenas arriscou a sua vida, mas a vida de muitos outros. Havia um trato, um acordo que a unia à família, algo que vincula a você e a Tadeu de maneira que poucos imaginam. O murmúrio dos convidados se intensificou, criando um rugido dissonante. Jurema sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Do que você está falando, Eudóxia? Se sua mãe foi feita de bode expiatório, isso significa que alguém da família Mendonça sabia de suas intenções e a usou. E Tadeu, você pode ser a chave para decifrar isso. Eu não sou parte desse jogo, Tadeu respondeu, mas havia um tremor em sua voz, uma dúvida que ela nunca tinha visto antes. O que isso muda entre nós? Foi nesse momento que um dos homens fez um gesto brusco, interrompendo a conversa. Não importa o que ela fale. O que importa é que esse diário não pode sair. A voz grave dele reverberou pela sala. Jurema se virou buscando uma saída, mas então uma explosão de luz iluminou o ambiente. A atenção geral se voltou para a entrada da mansão, quando a porta da frente foi arrombada de forma violenta. A figura que entrou era familiar, mas completamente inesperada. Parem tudo! Era Lavínia, mas havia algo diferente. Seu olhar não era de desdém, era de pura determinação. Eu não posso deixar isso acontecer. Você estava com eles? A incredulidade fez Jurema parar. O medo misturou-se à surpresa. Era tudo parte de um plano, Lavínia gritou, avançando ao centro da sala. Eu sou filha do homem que fez o acordo com sua mãe. E estou aqui para proteger você.
A confusão e o choque se espalharam como fogo na palha. Jurema olhou para Tadeu, buscando uma compreensão em seus olhos. Mas o que viu foi uma tempestade de emoções. Nós somos parte disso tudo? A tensão aumentava enquanto os homens de preto se preparavam para reagir. O que Lavínia tinha revelado a afastava de seu papel como a rival implacável. O que está acontecendo, Lavínia? Que plano é esse? Se você souber tudo, poderá acabar como uma peça dispensável. Todos nós, nesta sala, somos parte de uma história de traições. E você, Jurema, pode ser a única que pode quebrar o ciclo. As palavras de Lavínia ecoaram na mente de Jurema. Era como se o mundo tivesse mudado em um instante. Em quem ela poderia confiar? E o que tudo isso significava para seu futuro com Tadeu? Sentia um nó na garganta apertar, enquanto a incerteza e a adrenalina dominavam a sala. E quando a música começou a tocar novamente, a melodia era sombria, quase um lamento. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e agora o passado se entrelaçava com o futuro de maneira mais perigosa do que Jurema poderia imaginar. O que mais estaria prestes a ser revelado? Quem realmente eram aqueles que a cercavam? A única coisa que restava era a pergunta: até onde ela iria para descobrir a verdade? A música dançava ao fundo, enquanto o ar pesado da revelação pairava na mansão. Jurema olhava para Isadora. Seu coração parecia estar prestes a despedaçar. O que você está dizendo? A tensão era palpável, e todos ao redor assistiam com a respiração suspensa. É verdade. Sua mãe, ela só queria proteger você. Isadora insistiu, o olhar dela transbordando sinceridade. O murmúrio da multidão crescia, e o peso das suposições de uma vida inteira começava a se moldar. Como assim? A imagem da mãe, o peso de um passado repleto de mentiras, agora estava sendo questionada? As mãos de Jurema tremiam enquanto tentava se agarrar a essa nova verdade. Se isso for verdade, você precisa explicar, disse Tadeu, e sua voz estava repleta de um desespero crescente. Jurema, se há mais entre nós e essa família do que sabemos, precisamos dizer agora. Seus olhos expressavam uma mistura de insegurança e intensidade que deixou Jurema ainda mais confusa. Eu não posso acreditar que você acredite na Lavínia. Jurema se virou para Tadeu, furiosa, mas a incerteza nos olhos dele fazia seu coração vacilar. E se Isadora está certa? Eu preciso saber. O que estiver escondido precisa vir à tona, Tadeu pressionou, movendo-se mais perto dela. Mas houve uma tensão entre eles, como se algo estivesse prestes a estourar. De repente, a porta foi aberta com um estrondo. A mulher que entrou tinha uma expressão de pavor total. Era Eudóxia, a tia de Jurema. O olhar dela detinha um peso que fez Jurema sentir um frio na espinha. Jurema, você não deveria estar aqui. As palavras dela seguraram a atenção da sala imediatamente. A tensão na atmosfera cresceu exponencialmente, como uma tempestade prestes a explodir. Eudóxia? O que você está fazendo aqui? Jurema questionou, a apreensão misturada com uma pitada de esperança. Por quê? Porque a verdade que você não sabe é mais profunda do que pode imaginar. Eudóxia balançou a cabeça, seus olhos cheios de um desespero que Jurema nunca tinha visto. Jurema, sua mãe não era o que todos pensavam. Ela foi feita de bode expiatório, mas não só por causa dos Mendonça. Um murmurinho percorreu a sala, e a tensão estava insuportável. Lavínia parecia satisfeita, esperando o momento em que a verdade a favoreceria. Você é louca, Eudóxia. O que você sabe é o que você inventou. Mas Eudóxia não se deixou abalar. Não é invenção. Existe um segredo que pode mudar tudo. Sua mãe deixou um diário. Um diário que contém a verdade sobre o passado da nossa família. Os olhos de Jurema quase saltaram da órbita. Seu coração palpitava tão forte que parecia que poderia saltar pela boca.
Um diário? O que mais havia ali? Por que você nunca me contou? A tristeza e a raiva se entrelaçavam dentro dela, fazendo com que as palavras saíssem como um grito contido. Porque eu não tinha certeza de como você reagiria, e porque isso envolve pessoas que você ama. Eudóxia respirou fundo, enfrentando a fúria invisível da sala cheia de elite. Mas a história que você conhece está errada. Há mais em jogo do que só você. De repente, um estrondo abalou a mansão. Um grupo de homens, com trajes escuros e um olhar implacável, irrompeu no espaço, bloqueando a saída. Ninguém sai! Um deles gritou com um tom aterrador. O pânico começou a navegar entre os convidados. Estamos aqui para garantir que a verdade não saia do lugar. Jurema ficou paralisada. O que eles queriam? Um arrepio a percorreu. Aqueles homens estavam ali, e o silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. Os olhares se tornaram sensação de um constante questionamento. Que verdades poderiam ser tão perigosas a ponto de alguém querer impedi-las? A música parou novamente, agora se misturando ao medo. A cena se transformou em caos. Precisamos sair, gritou Tadeu, puxando Jurema pela mão, enquanto Lavínia, em um canto, olhava para a confusão com um sorriso satisfeito, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Não, Tadeu, Jurema protestou, aterrorizada, mas sua voz era um eco, em meio ao grito da multidão. Havia uma escolha a ser feita: esquecer a verdade ou correr em busca dela, mesmo que custasse a vida que conhecia. Jurema, escuta, eles estão aqui por causa de um segredo maior, Eudóxia gritou. Sua mãe não era quem vocês pensavam. Ela estava infiltrada, e nesse momento um homem alto e decidido, que até então estava localizado na parte de trás da sala, se adiantou, atraindo toda a atenção. E o que mais você não contou, Eudóxia? Esperava que pudesse esconder isso para sempre. Ele parecia saber mais do que deveria, e seus olhos ardiam com uma determinação intensa. Raimundo? Jurema sussurrou, estupefata. O amigo de Tadeu sempre tinha sido a parte mais leal da família, e vê-lo ali, no meio do caos, parecia um golpe final. Você conhece os segredos que envolvem sua mãe, e isso não deve ser revelado. Ele estava ali para proteger algo. Um frio percorreu a espinha de Jurema. Jurema olhou para Tadeu, a dúvida tornando-se um peso insuportável. O que você sabe? Jurema perguntou, a voz trêmula. Era uma armadilha. Ele hesitou e um lampejo de dor atravessou suas feições. A necessidade de proteger os Mendonça. Sua mãe se entregou para manter o pacto. E aquele diário? É mais do que uma história. Ele pode destruir não só os Mendonça, mas também as vidas de todos que estiverem envolvidos. Um clima de ansiedade assolou a sala, enquanto as palavras de Raimundo reverberavam. Jurema sentiu que o chão sob seus pés estava ruindo, e os homens com trajes escuros começaram a avançar, cada passo agitado, marcando a transição do medo para a ação. De repente, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou na sala, a cacofonia cortando o ar pesado da confusão. Um dos homens ruindo ao chão, e um grito cortante atravessou o espaço. O pânico se alastrou, e Jurema viu Tadeu com a mão no peito, sua expressão repleta de dor. Não! O grito de Jurema ecoou, passando como uma faca pelo tumulto. Mas a imagem dele lá, tombando ao chão, fez seu mundo desabar. A súbita revelação de que todo esse plano havia se desenrolado sob seus olhos, uma teia de mentiras, traições e agora morte. O que restava? Para quem ela poderia correr? O futuro ficou sombrio, e no meio da tragédia vinha a pergunta: o que mais estava prestes a ser revelado? O tiro ecoou na sala como um trovão. Jurema ficou paralisada, o coração na garganta. Tadeu, ela olhou em direção a ele, mas a imagem do seu rosto contorcido em dor a fez vacilar. O mundo pareceu parar. O pânico tomou conta da mansão. Os convidados gritavam,
tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo se tornou um borrão. Não! Jurema gritou, saindo em direção a Tadeu. Ele estava caindo, e o chão parecia se abrir sob seus pés. Tadeu! Ela se lançou na direção dele, o medo pulsando como um tambor em sua cabeça. Tadeu estava ali, deitado, a mão pressionando o ferimento no peito, os olhos cheios de sofrimento. Jurema, sussurrou, tentando sorrir, mas a dor era evidente. As palavras dele ficaram presas em sua garganta. Fique comigo, por favor, não se vá. Jurema chorou. Seu coração quebrado. Eudóxia estava ao lado, tentando ajudar, mas os homens em trajes escuros avançavam, um deles sacando a arma novamente. Precisamos acabar com isso, ele gritou, mirando para Jurema. O clima era mortal, e o desespero a envolveu como um manto. Parem, por favor, ela gritou, segurando Tadeu. A sensação de que o tempo estava se esvaindo a paralisava. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma mão forte agarrou o homem armado, empurrando-o para o lado. Dentro, a voz era firme, quase autoritária. Era Lavínia. O que estava acontecendo? A ex-noiva de Tadeu estava ali, mas sua expressão não era de rivalidade, era de determinação. Para onde? Jurema perguntou, confusa, enquanto Tadeu gemia. Para o sótão, Lavínia respondeu, olhando por cima do ombro. A adrenalina fazendo suas feições se fixarem em uma determinação feroz. Eles não têm permissão para encontrá-lo. Vamos agora! Jurema sentiu um puxão na mão de Eudóxia. Vamos, agora! O grupo se movia em sentido à escada, enquanto os homens pareciam cada vez mais inquietos, os olhares nervosos trocados entre eles. O caos ainda reinava. E Jurema sabia que precisava agir rápido, senão perderia Tadeu. Assim que chegaram ao sótão, o trio ofegante se virou. Aqui! Tranque a porta! Lavínia empurrou a porta, enquanto Eudóxia buscava um lugar para Tadeu se deitar. Jurema se ajoelhou ao seu lado, sua mente girando em desespero. Fique comigo, Tadeu! Ela segurou o rosto dele, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Como você está? Eu não sei. Tadeu sussurrou, os olhos fechando em dor. Mas então algo mudou. Uma expressão de confusão surgiu em seu rosto. Jurema, eu não penso que você entenda. Antes que Jurema pudesse responder, Lavínia se virou, a tensão subindo. Jurema, você precisa saber a razão pela qual sua mãe fez o que fez. O coração de Jurema parou. Era a última coisa que precisava ouvir agora. Não, não é hora para isso, Lavínia. Mas é tudo parte disso, Lavínia insistiu, a voz cheia de emoção. Quando encontrei aqueles documentos, percebi que... Documentos? Que documentos? Eudóxia cortou, olhando para Lavínia com atenção. O que você sabe? Documentos que mostram que a sua mãe não estava sozinha. Ela fez um pacto com os Mendonça, mas não foi só por medo. Foi por amor. Você tem que entender, Jurema. É um plano maior do que podemos imaginar. Jurema estava atordoada. O que Lavínia estava dizendo? O amor? Isso tornava tudo ainda mais complicado. Mas antes que pudesse digerir a informação, um barulho ao fundo fez todos se virarem abruptamente. A porta do sótão começou a ser forçada. O pânico tomou conta novamente. Eles estão vindo! Lavínia gritou. Precisamos nos esconder. O Tadeu? Jurema perguntou, desesperada. Ele precisa de ajuda médica. Eudóxia respondeu, mas o olhar dela dizia que havia mais em jogo. Então, como uma luz ofuscante iluminando a sala, uma nova ideia surgiu na mente de Jurema. Ela olhou para Tadeu e, de repente, o que Lavínia disse a atingiu como um raio. A sua mãe, a razão de tudo isso, ela está viva, não está? A sala ficou em silêncio, a tensão estonteante. Os olhos de Tadeu se abriram, cheios de dor, mas também uma incerteza grande. Acho que sim, ele respondeu, a voz falhando. Mas você precisa entender uma coisa. Há segredos que nem o amor pode quebrar.
As sombras na sala pareciam dançar ao redor deles. O que mais estava prestes a se revelar? O que estava acontecendo na mente de Jurema? Uma verdade que poderia mudar tudo estava prestes a ser descoberta, mas em quanto tempo? E havia um lugar na escuridão, na dúvida, no tremer do medo e da esperança que fazia o coração dela se apertar. O que viria a seguir? O sótão estava envolto em silêncio, apenas quebrado pelo som ofegante de Jurema ao lado de Tadeu. Ele estava ali, deitado, a luta pela vida refletida em seus olhos. Todos ao redor estavam tensos, esperando o próximo movimento. A porta estava prestes a ser forçada, e o sentimento de que o tempo estava se esvaindo era palpável. "Tem que girar a maçaneta!" Lavínia gritou, mesmo em meio ao pânico, fazendo um esforço para manter a porta segura. Eudóxia se virou para Tadeu, suas mãos tremendo, enquanto ela avaliava a gravidade do ferimento. "Se não conseguir, vamos perder ele." "Não, você não pode!" Jurema gritou com a voz entrecortada, segurando a mão de Tadeu. O olhar dele estava cheio de dor, e o pânico começou a tomá-la. "Por favor, Tadeu, lute!" Ele sorriu fracamente, mas a dor era evidente. "Jurema, eu não sei se vou conseguir." Ele respirava rápido, cada suspiro um esforço monumental. "Você precisa saber da verdade. Sua mãe, Agora não." Eudóxia cortou, mas o tom de Jurema falhou, desmoronando diante da ideia de perder Tadeu. Um estrondo alarmou, a porta quase se partindo. Lavínia arregalou os olhos, uma determinação inesperada cortando através do medo. "Se você quer que Tadeu viva, precisamos achar aquele diário." A pressão estava crescendo, e em meio ao caos, Jurema viu uma possibilidade. Se aquele diário realmente pudesse mudar tudo, era hora de agir. "E se eles encontrarem a gente?" Jurema perguntou, a adrenalina agora disparando suas veias. "E se formos pegos?" "Não podemos esperar," Lavínia disse, enquanto tentava garantir a porta com toda a sua força. "A verdade deve vir à tona. Temos que encontrá-lo antes que eles cheguem até aqui. Isso pode nos salvar." E assim, enquanto as sombras se aproximavam, Jurema decidiu que precisava se livrar do medo. Ela olhou para Tadeu e percebeu que a vida dele dependia das suas escolhas. Com um aceno de cabeça, ela se levantou, aflita. "Vamos procurar." "Mas onde?" Eudóxia sussurrou, jogando um olhar ansioso pela sala desordenada. "Onde está o diário?" "Na casa, a biblioteca," Lavínia exclamou, finalmente rompendo a barreira de tensão. "Ele tem que estar lá." Jurema sentiu um arrepio na espinha, mas não havia tempo para hesitar. O som da porta sendo forçada ficou mais intenso, as vozes do lado de fora se misturando em um coro de ameaças. Com um último olhar para Tadeu, ela se lançou para fora do sótão, acompanhada por Lavínia e Eudóxia, em uma corrida contra o tempo. Cada passo era um misto de emoção e medo. Elas descem as escadas rapidamente, passando pela cozinha e seguindo para a biblioteca. O coração de Jurema disparando em um ritmo frenético. Eram sombras no corredor, essas mulheres determinadas contra o que poderia vir. Ao chegarem à biblioteca, Jurema agarrou os livros, puxando-os das estantes, seu coração esperançoso. "Tem que estar aqui." A voz dela era uma mistura de desespero e determinação. Tudo dependia daquele diário, daquela revelação. "Vem, Jurema, ajuda!" Eudóxia gritou numa mistura de emoção e ansiedade. Jurema olhou ao redor, cada livro soando como um peso em seu peito. Então, de repente, ela viu algo azul saindo de uma prateleira. Com o coração batendo forte, puxou um livro, um diário, desgastado pelo tempo, e que parecia brilhar sob a luz escassa. "Eu encontrei! É esse!" O grito de Jurema ecoou como um sinal de esperança. Mas o sorriso em seu rosto foi cortado por um som ensurdecedor vindo do corredor. Eram eles, já quase na porta da biblioteca, prontos para entrar e acabar com tudo. "Vamos sair daqui!" Lavínia gritou, e as três correram em direção a uma janela.
Tempo, a única coisa que Jurema precisava agora. A verdade. A verdade finalmente. Jurema pensou, a adrenalina fazendo com que tudo ao seu redor parecesse um borrão. Mas era preciso sair. A luta por essa verdade e a vida deles dependia disso. E foi ali que, em meio ao caos, algum dia a história de Jurema se tornaria uma lembrança igualmente vital e inspiradora. Sabendo que a correria por liberar a verdade estava apenas começando, ela lançou um último olhar para Tadeu, ansiosa. O futuro ainda era um mistério. Mas a luta por sua independência e por seu amor seria sempre uma chama acesa. E enquanto a música ao fundo tocava, Jurema arremessou-se para o desconhecido, a mão firme na de Lavínia, prontos para desafiar o mundo. Agora você precisa agir. Este é o momento de se inscrever imediatamente no canal, para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias só.